Olá, seres sombrios! Bem-vindos a mais um vídeo no especial de Halloween do Diverso Universo de Philip. Eu sou Dark Philip e hoje continuaremos nossa jornada pela história das origens do Halloween. Portanto, pegue uma bebida, água, no caso, né? Que a gente precisa se hidratar. Se acomode e vamos continuar nossa jornada. Porque hoje vamos dar continuidade partindo do ponto das festas e tradições religiosas que estão ali nas raízes do Halloween, tá? Lembrando que não existe uma data específica onde o Halloween surgiu e a gente também não pode apontar as origens exatas, né? Como no último vídeo eu falei do Samhain, a celebração celta. Não dá pra falar que o Halloween veio daquilo, que o Halloween é aquilo. O Halloween é um conjunto de coisas e acontecimentos e tradições ao longo da história que foi ali se juntando e se tornou o Halloween. Então já peço, por favor, que deixe seu like neste vídeo, se inscreva se não for inscrito e vá comentando o que você está achando de descobrir essas histórias e também do nosso especial de Halloween, ok? Eu vou fazer um grande resumo, é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, porque na primeira vez a minha maquiagem de abóbora ficou péssima e o vídeo ficou gigante, então eu estou refazendo, tá? Agora a maquiagem ficou mais aceitável e vou tentar resumir o máximo possível. Ok? Bom, então vamos lá. No último vídeo eu falei... eu falei sobre o Samhain. Existe uma outra festa que tem ali também sua ligação direta com o Halloween e que também vai se conectar ao Samhain, que é a Lemúria, da Roma Antiga. Era uma festa que os romanos, uma celebração onde os romanos celebravam os seus ancestrais, né, os espíritos das pessoas que já morreram. Em Roma existia um tipo específico de espírito dentro da mitologia romana que eram os lêmures, que eram espíritos domésticos, geralmente espíritos de ancestrais, de parentes que já morreram, que permaneciam ali na casa protegendo e ajudando aquela família. Então, nesse festival, a Lemúria, esses espíritos eram celebrados e honrados, e havia o costume de se derramar leite nos túmulos deles como oferenda, e também de ofertar bolos para eles, tá? Como ali um modo de agradecimento e de agrado também. Acontece que no século VII, a Igreja Católica transforma a Lemúria no Dia de Todos os Santos. Porque a gente sabe que a Igreja Católica teve esse movimento ao longo dos séculos de pegar festas, festivais, celebrações pagãs, datas pagãs e transformá-las em cristãs, para impedir que o povo continuasse celebrando essas datas, essas festas, e também para facilitar a cristianização desse povo, ok? Isso é um movimento muito comum entre grupos e povos dominadores em relação aos seus dominados, né? Eles querem suprimir a cultura, então eles fazem adaptações da cultura do povo dominado com a sua própria cultura. Bom, essa data celebrava apenas o espírito daquelas pessoas que eram consideradas santas, os mártires, que hoje em dia a Igreja Católica canoniza, ou seja, ela oficializa que determinada pessoa é santa, está no céu e, enfim, pode realizar milagres. Então essa festa, o Dia de Todos os Santos, era a festa apenas para aqueles reconhecidos como santos, ok? Não era para todos os mortos. Acontece que a Lemúria, ela acontecia no dia 13 de maio. Então, a princípio, o Dia de Todos os Santos era no dia 13 de maio. Acontece que no século VIII, no mesmo mecanismo de combater, no caso, o Samhain, né, que era um festival celta, a Igreja Católica transfere o Dia de Todos os Santos para o dia 1º de novembro, ou seja, um dia seguinte ao Samhain, que era em dia 31 de outubro. Lembrando que o Samhain era uma festa que provavelmente durava alguns dias, a Lemúria também. Então, dia 1º ainda era ali o Samhain, ok? O que acontece? Que depois disso, o Dia de Todos os Santos, né, em inglês
seria All Hallows Day. Hallows é uma palavra antiga do inglês para santos. Então, o dia 31 de outubro se torna All Hallows Evening, ou seja, a noite de todos os santos, né? A noite anterior. Ou All Hallows Eve, que seria a véspera de todos os santos. Isso é uma possível origem para o nome Halloween, que foi, tipo assim, se abreviando e virou Halloween. Acontece que o Samhain, né, os costumes celtas foram muito difíceis de serem suprimidos, especialmente na Irlanda e na Escócia. Tá? Ainda hoje existem resquícios de tradições e comemorações celtas nesses países. Na Inglaterra também, no país de Gales, mas a Escócia e a Irlanda ainda dominam aí esse nicho. Então a igreja, para tentar mais uma vez suprimir o Samhain, ela institui no dia 2 de novembro o Dia dos Mortos, ou o Dia de Finados. Aí sim, era para celebrar todo mundo que já morreu. Porque o Samhain era uma festa dos mortos. Para os celtas não existia um santo, não tinha esse negócio de um era bom, outro era mal depois de morto. Até tinha ali a possibilidade de ter separações no pós-vida, mas era diferente. Então as pessoas celebravam os santos ali com a igreja, e os outros mortos, que não sabia se era santo, celebravam ainda com as tradições celtas. Aí a igreja institui o Dia de Finados para celebrar todos os mortos. Deu certo? Mais ou menos, né? Porque aí as pessoas tinham o quê? 3 dias para celebrar os seus mortos, né? Até hoje. Eu pretendo trazer um vídeo falando sobre a relação dos povos com a morte, que são relações bem diferentes da relação que o cristianismo tem com os mortos, com a morte, tá? Como, por exemplo, o Dia de Muertos no México, que é um dia de celebração, de festividade. Assim era para os antigos antes do cristianismo. Foi o cristianismo que trouxe essa ideia de que a morte é algo ruim e de que nós temos que lamentar eternamente por aqueles que morreram, beleza? Bom, a ideia da igreja no dia de finados, no dia dos mortos, não era celebrar os mortos, como fazia no dia de todos os santos. Era rezar por eles, porque a igreja acreditava que as almas podiam estar presas no purgatório. Então as pessoas tinham que rezar por essas almas. E daí, dessa crença e desse incentivo que a igreja fazia e ainda faz para as pessoas rezarem por quem estava no purgatório, né, que ela acreditava que estava no purgatório, surgiu uma tradição que pode também ter originado uma tradição do Halloween, que é o Gostosuras ou Travessuras, o Trick or Treat. A gente vai ver uma longa jornada, tá? Ao longo dos séculos, especialmente em relação ao Trick or Treat e a questão das fantasias e das máscaras, tá bom? Na Idade Média surgiu um costume das crianças baterem de porta em porta pedindo um doce e uma comida em troca de suas orações pelas almas que estavam no purgatório. Então a criança batia na porta e falava para a pessoa que se o dono da casa desse ali um doce, um agrado para essa criança, ela iria rezar pelas almas dos purgatórios, da família daquela pessoa. Então as pessoas começaram a fazer bolinhos de uva passa, que foram apelidados de bolinho das almas, e davam para as crianças rezarem pelas almas delas, da família dela, né? Muito parecido com Gostosuras ou Travessuras. Bom, aí, né, depois disso, na verdade antes, já existiam vários festivais e momentos específicos onde as pessoas festejavam, bebendo, comendo, muitas vezes se fantasiando, se mascarando. O carnaval tem origem também nessas festividades, especialmente ali na Itália, nessa parte ali mais central da Europa. E então, algumas dessas manifestações culturais, especialmente no século XVII, eram pessoas que comiam e bebiam, festejavam, só que passavam dos limites. E aí começaram a fazer isso no Dia de Todos os Santos, provavelmente por conta de ser um período já repressivo, onde todo mundo pensava muito em morte, em tristeza, porque o cristianismo trouxe essa ideia de tristeza para a morte. Então as pessoas começaram o quê? A beber demais nessa época. E começavam a fazer atos que não eram legais no sentido de lei, tá bom? Muitas vezes eles usavam máscaras para não serem reconhecidos e não serem punidos posteriormente. E muitas vezes eles atacavam pessoas, abordavam pessoas, iam na casa de pessoas pedindo mais bebida, mais comida. E aí estavam mascarados, né? O que também aí é uma lembrança do Trick or Treat, doces ou travessuras.
Outra tradição também agora na Inglaterra é de que no dia de Todos os Santos e no Dia dos Mortos, pessoas iam de casa em casa encenando pequenas peças teatrais e em troca os donos das casas davam comida e bebida para eles. Aí é uma coisa mais assim pacífica, né? Mas também tinha essa característica de oferecer algo, né? Oferecer algo e em troca receber comida e bebida. A gente vê que nessas épocas de tristeza é que aconteciam esses movimentos, tá? Por exemplo, o carnaval, que é depois, antes da quaresma. Então ia haver um momento de muita tristeza, um momento muito rígido que a igreja impunha. Então antes eles faziam grandes festividades de farra, de folia mesmo, tá? Acontece que com o tempo, isso cada vez foi ficando mais difícil de acontecer. Esses momentos de festa mesmo, pública, social, das pessoas se divertirem. E tudo se tornava motivo pra fazer ali uma farrinha. Gente, desculpa, eu tô vendo que tá variando muito a iluminação daqui, mas é que eu tô de novo aqui no cenário da árvorezinha de Halloween que eu montei, então a luz tá variando um pouco, tá? Desculpa. Bom, em 5 de novembro de 1605, na Inglaterra, Guy Fawkes, que era ali um revolucionário, meio que um ativista político, vamos assim dizer, da época, ele tenta incendiar o parlamento de Londres num manifesto contra a monarquia, contra todo aquele sistema político da época. Acontece que o Guy Fawkes não é bem sucedido, ele acaba sendo preso, julgado, condenado à morte, e dizem que a morte dele foi bem horrível. Eu não vou descrever, porque não é legal falar dessas coisas aqui no YouTube, senão dá problema. Mas assim, foi bem péssima mesmo, tá? E o povo inglês, no ano seguinte, decidiu o quê? Comemorar a perda, né? Ali não a perda, mas tipo assim, o fato do Guy Fawkes ter falhado e a morte dele. Então, crianças saíram no aniversário da morte do Guy Fawkes, fantasiadas, mascaradas, e começaram a aprontar coisas ali pelas ruas da Inglaterra. Até hoje existe esse dia comemorativo na Inglaterra, que é o dia de Guy Fawkes, ou o dia da fogueira, no dia 5 de novembro, e ainda existem ali pequenos desfiles de pessoas mascaradas, aprontando ali algumas peças, tá? Quem assistiu o filme ou leu a história em quadrinhos V de Vingança, é o Guy Fawkes que inspira o personagem principal. Todo o filme ali acontece em torno do dia de Guy Fawkes, e aquela máscara branca com o bigodinho, cavanhaque, que muita gente usa até hoje em manifestações políticas, é a máscara inspirada no Guy Fawkes, ok? Temos aí mais uma conexão com máscara e fantasias, beleza? Bom, como eu falei, esses períodos, né, esses momentos de festa, de vandalismo mesmo, eles acabavam sendo uma forma de revolta também. E, tipo, as pessoas já viviam situações muito difíceis, tanto pela religião cristã, que era muito opressiva, eu tô falando especificamente da Europa, tá? Quanto por momentos de peste negra, fome, muitas calamidades aconteceram. Então as pessoas buscavam esses momentos raros e geralmente eram diversões que sempre passavam do limite, porque a repressão era muito forte. Então sempre houveram esses momentos de transgressão para adultos e crianças, tá? Acontecia que geralmente as crianças começavam por não terem ainda, né, as travas sociais, e os adultos iam na onda. Bom, aos poucos, conforme os europeus vão chegando no Novo Mundo, ou seja, na América do Norte, mais especificamente onde hoje será os Estados Unidos, começam a surgir ali manifestações também culturais que remetem a essas manifestações europeias. Como, por exemplo, no século XIX existem registros já de pessoas em torno de fogueiras contando histórias de terror. Mas as tradições começam a se fortalecer, especialmente durante a Guerra Civil que acontece no século XIX. A Guerra Civil dos Estados Unidos foi uma guerra muito difícil, um momento de muita tragédia mesmo para o país, porque muita gente perdeu a vida. Era muito comum você encontrar
pessoas sem vida espalhadas pelos lugares, pelas ruas, bosques, estradas, tá? Porque foi uma guerra muito feia. E o fim da guerra, né? O período da guerra e o fim da guerra trouxe duas coisas ali para a população, para o povo estadunidense, que era a curiosidade pelo ocultismo, pelo outro mundo, e o medo dos mortos. A curiosidade também tem muito a ver com o espiritualismo, o ocultismo que estava se fortalecendo na Europa, com mesas giratórias, sessões espíritas, tradições até mesmo bruxas voltando à tona, né, com mais liberdade, mais possibilidade de liberdade. E isso chegou nos Estados Unidos, as pessoas que perderam entes queridos durante a Guerra Civil tentavam se comunicar com eles. Mas também houve o medo dos mortos. Muitas pessoas perderam a vida e foram enterradas ali como indigentes, né? Enfim, não tiveram um fim agradável. E isso sempre, em muitas culturas, era considerado que se alguém morresse de forma não agradável, não fosse enterrado dignamente, podia voltar para assombrar. Então as pessoas passaram a ter medo de que aqueles soldados voltassem para se vingar dos vivos. E aí, que quadro melhor para começar a voltar tradições ligadas a festividades antigas dos mortos, especialmente porque nessa época pós-guerra civil houve uma grande fome no Reino Unido, ali na Europa, e muitos irlandeses e escoceses migram para os Estados Unidos trazendo as suas culturas, as suas tradições. É importante dizer que nessa época essas pessoas que vieram da Europa ainda não tinham essa visão tão trágica da morte quanto estava tendo nos Estados Unidos pós-guerra civil, ok? A ideia de uma festividade sombria e tenebrosa vai se construindo futuramente e por causa desse período pós-guerra, ok? Bom, os escoceses e os irlandeses trazem uma lenda muito importante e significativa para a tradição do Halloween, que é a lenda do Jack O'Lantern, ou Jack Lanterna, ou Jack Miserável, ou Jack o Mesquinho, enfim, tem vários nomes, tá? Mas resumindo, é uma lenda de que havia um homem mau, muito mal, né? Considerado pelas pessoas muito mal, mesquinho, miserável, muitas vezes até com problemas com álcool. E ele arranja um jeito de enganar o diabo, tá? Existem várias versões dessa história, mas a mais assim conhecida é de que ele engana o diabo a primeira vez e consegue mais um ano de vida, porque o diabo ia levá-lo. Aí, quando o diabo volta para buscá-lo e diz a lenda de que era dia 31 de outubro, ele dá um jeito mais uma vez de enganar o diabo e consegue mais 10 anos de vida. Bom, depois que ele morre, depois desses 10 anos, o diabo não quer recebê-lo no inferno, porque era desagradável tê-lo. Ele também não foi recebido no céu, lembrando que aí a gente já tem características cristãs, tá? No céu ele não foi aceito porque ele não era bom, então ele foi condenado a vagar pela terra meio como um morto-vivo, tá? Em algumas versões, o diabo se apieda dele, né? Tem pena dele e dá pra ele uma brasa de fogo do inferno. Em outras versões ele rouba mesmo a brasa do fogo do inferno e ele coloca essa brasa dentro de um nabo oco e esculpido, que ele usa de lanterna para iluminar o seu caminho, que sempre é escuro enquanto ele vaga na terra. E como ali a morte dele foi dia 31 de outubro, no dia 31 de outubro que ele vagaria com essa lanterna, tá? Nabos eram muito comuns lá na Europa, especialmente ali, Irlanda e Escócia. Quando essa lenda chega nos Estados Unidos, ela é modificada por quê? Primeiro que em outubro é época da colheita das abóboras no Halloween. E as abóboras são mais macias, mais fáceis de esculpir do que os nabos e maiores, tá? Então as crianças começam a esculpir abóboras, colocar velas dentro dela. Isso já acontecia lá no Reino Unido. Eles esculpiam nabos e punham velas lá. Mas aqui nos Estados Unidos eles trocam para abóbora. E as crianças, não contentes com a abóbora iluminada, né, com o rostinho, elas colocavam pedaços de madeira embaixo, cobriam com pano branco, punham a abóbora em cima, não sei como elas conseguiram essa proeza, e saíam assustando as pessoas, tá? Lembrando que o rosto da abóbora, que é um rosto mais assim assustador,
Eu falei no outro vídeo que sempre houveram tradições em várias culturas de usar máscaras ou estátuas, esculturas assustadoras para espantar o mal. Então a abóbora esculpida também poderia ter essa função. Lembra que nesse período as pessoas tinham medo do retorno e da vingança dos mortos na Guerra Civil? Podia também servir para espantar o mal. Claro que isso já é da parte dos adultos, né? As crianças queriam farra mesmo. Bom, o que acontece é que, mais ou menos nessa época, no século XIX, estava tendo a Era Vitoriana na Inglaterra, ou seja, a Rainha Vitória estava no poder. É uma era muito importante, muito marcante, com muita coisa acontecendo lá na Inglaterra. E a Rainha Vitória, Sua Majestade, era muito curiosa e interessada em assuntos do oculto, tá? E ela também fazia festas de Halloween no Palácio de Balmoral, que é um palácio da nobreza britânica, da família real, onde até hoje a família real vai para passar feriados, festas, datas importantes, meio ali, fériasinhas em Balmoral, tá? Essas festas da Rainha Vitória em Balmoral de Halloween aconteciam na noite do dia 31 de outubro, e elas tinham muitos elementos pagãos, muitos, como grandes fogueiras, procissões com tochas, dança em redor da fogueira, muita comida, muita bebida, muita briga também, tá? E isso faz com que a população inglesa também faça festas de Halloween nas suas casas. Ainda eram festas pequenas dentro de casa, mas já havia ali algumas tradições de jogo, de brincadeira, de comida, que até hoje são populares nos Estados Unidos, como aquela brincadeira de ter uma grande bacia com água, várias maçãs, e as pessoas têm que tentar pegar a maçã com os dentes, tá? Isso já existia lá na Inglaterra. Bom, acontece que essas tradições vão sendo mais frequentes e no início dos anos 20, do século 20, essas tradições existem principalmente na forma de vandalismo, tá? Muitas crianças vandalizavam nessa época do ano. E eu falo vandalizar porque as peças, as brincadeiras das crianças causavam acidentes de trem e incêndios, tá? Não era uma coisa bonita, não era uma coisa assim, ai, que legal, as crianças estão brincando. Não. Acontece que ali por volta da década de 30, em 1933, acontece a Grande Depressão nos Estados Unidos, onde tem uma crise econômica, tem muita fome, e as pessoas já tinham que lidar com isso e não queriam ficar lidando com as crianças fazendo vandalismo. Então eles começam a pensar maneiras de fazer com que as crianças não cometam esses atos. Então eles inventam brincadeiras na rua, brincadeiras públicas, concursos de fantasia, jogos, e é aí que começam a se estabelecer tradições, mais assim, fortemente as tradições do Halloween, ok? Por quê? Com os concursos de fantasia, empresas que faziam fantasias para adultos, para festas da fantasia mesmo, sem datas específicas, começam a fazer fantasias para crianças, especificamente para o Halloween, ok? Existe uma empresa que faz o primeiro produto comercial, baseado no Halloween, que são uma série de livros explicando para as crianças formas de brincar no Halloween que não sejam nocivas para o resto da sociedade, da população, tá? É nessa época também que começam a surgir cartõezinhos, estampas de Halloween feitas por artistas inspirados em figuras já tradicionais, como esqueletos, abóboras, fantasmas de pano com lençol branco representando as mortalhas, né, os panos que envolviam os mortos, e bruxas. E essas bruxas, ao contrário do que era comum até então, essas bruxas eram representadas de forma mais bonita e sensual, trazendo essa malícia do Halloween que existe até hoje, né? Só você ver grande parte das fantasias para adultos, especialmente nos Estados Unidos, e para as mulheres, são fantasias mais sensuais do que assustadoras, né? Bom, dá certo, tá? Essa questão a campanha contra ali o vandalismo, só que ainda existiam ali algumas peças que não eram tão legais. E aí as pessoas começam a fazer o quê?
Quando elas veem crianças se aproximando da sua casa, elas começam a subornar essas crianças com doces caseiros, falando: olha, eu vou te dar esse doce, só que aí você deixa a minha casa em paz. E meio que dá certo, só que a martelada final de que, né, o selo de aprovação acontece em 1939, quando uma mulher que trabalhava numa revista publica uma matéria nesta revista dizendo que deu uma festa fantasia na sua casa para celebrar o Halloween. E antes, né, quando ela via que as crianças se aproximavam, ela ia lá e ofertava doces para essas crianças, e as crianças não vandalizaram a casa dela, a casa saiu impune. E aí isso né, ali reafirma para as pessoas que dava certo. E aí surge o gostosuras ou travessuras. Lá nos Estados Unidos ainda hoje é muito porque assim, a gente aqui não tem muito essa compreensão do porquê gostosuras ou travessuras, tá? Lá nos Estados Unidos, até hoje, se a casa não dá doce, se a casa não é enfeitada, ou se a pessoa, a dona da casa, não trata bem as crianças, ou dá, tipo, sei lá, um doce que não agrada a elas, elas sim fazem pequenos atos de vandalismo, como, por exemplo, jogar papel higiênico na casa, né? Tacar papel higiênico, tacar ovo. Então, assim, lá é um negócio sério isso. Ainda hoje, tá? Mas com isso, com a tradição do Trick or Treat sendo ali oficializada, né, o selo de aprovação, as empresas começam a fazer doces específicos para o Halloween. E isso acontece depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Porque durante a Segunda Guerra Mundial houve um grande racionamento de alimento nos Estados Unidos. Acabando a guerra, esse racionamento acaba, o açúcar volta a ter um preço muito acessível e os doces voltam a ser produzidos. E as empresas começam a tentar recuperar, né, o lucro perdido e começam a fazer doces específicos para o Halloween. E assim os doces caseiros são substituídos por doces industriais que até hoje existem, especialmente nos Estados Unidos. Chega a época do Halloween, tem muito doce específico do Halloween, não só em mercados industrializados, mas redes redes alimentares, tipo redes de café, fazem doces ali especiais para o Halloween, tá bom? Bom, acontece que também, né, depois da Segunda Guerra Mundial, em 30 de outubro de 1958, acontece algo que sim mudou e moldou a história do Halloween nos Estados Unidos. A primeira-dama Mamie Eisenhower celebra pela primeira vez um Halloween na Casa Branca. Ela enfeita a Casa Branca com esqueletos pendurados, fantasminhas, bruxas invasoras, abóboras, e faz uma festa para as esposas ali, né, dos servidores, né, ali, dos funcionários e dos políticos, enfim, num grande salão lá da Casa Branca. E depois deste dia, todas as primeiras damas, depois de Mamie, celebram o Halloween na Casa Branca. Um destaque para Jack Kennedy, que foi depois da Mamie Eisenhower, ela, os filhos dela e do Kennedy, sempre até apareceu em fotos das crianças fantasiadas. Então, assim, virou realmente uma tradição que reverberou para toda a sociedade estadunidense. A Mamie Eisenhower, inclusive, segundo algumas fontes, foi responsável também por fazer com que a festa de aniversário se tornasse algo adulto. Porque festas de aniversário, festas de Halloween, eram consideradas muito infantis. E a Mamie, né, uma primeira dama, fazendo essas festas na Casa Branca, fez com que o resto da sociedade estadunidense passasse a celebrar essas festas também, não importando se eram adultos ou crianças, tá? Dando ali um pequeno grande salto, na década de 60 começam a surgir filmes de terror. As histórias de terror muito populares lá no século 18 e 19, né, no período romântico, no período gótico, voltam a fazer sucesso nos anos 60. E não só as histórias e filmes de terror, mas também o terror real, porque é na década de 60 que a gente começa a ter assassinos em série, cultos que envolviam crimes, e tudo isso culmina numa enxurrada de filmes de terror. Mas em 1978 existe um filme de terror que também é como o selo de garantia, o selo de comprovação de que aquilo era real e deveria começar a acontecer, que foi o filme Halloween, do John Carpenter. Um filme completamente independente, um filme tipo B, com pouco orçamento, mas que rendeu
Milhões. Milhões. E nesse filme, que se passa na noite do Halloween, existe um assassino mascarado que comete ali os seus atos. Bom, esse filme meio que fez com que os adultos, né, o público-alvo do filme, obviamente, que é um filme de terror, começasse a o quê? Se interessar ainda mais pelas fantasias e pelas máscaras. E por fazer do Halloween uma festa adulta, porque esse filme, assim como outros filmes do tipo, trouxeram um novo monstro para o quadro do Halloween, um monstro que não era sobrenatural, o ser humano. E assim as pessoas começam a acrescentar personagens de filmes também como personagens do Halloween. E o ramo de máscaras se torna um ramo próprio, específico, né? Não apenas ali junto com as fantasias, mas também um ramo próprio. Até hoje existem empresas e lojas específicas em máscaras. E aí a gente tem um resgate da ideia da máscara. Lembra que eu falei que essas faces assustadoras assustam o mal? As pessoas acreditavam que assustavam o mal? Bom, além disso, dessa ideia de que se eu estou usando a máscara do que me dá medo, por exemplo, se eu estou usando a máscara de um fantasma, se esse fantasma me vê, ele não vai me atacar. Ou ele me enxerga como igual, ou ele tem medo de mim e vai embora, tá? Mas uma outra característica das máscaras, que sempre existiu, só que mais inconscientemente, tá? Que é o quê? Quando eu visto uma máscara, eu posso ser quem eu quiser. Eu posso me tornar a pessoa representada por aquela máscara, o ser, e eu posso ser quem eu quiser. E aí aquela característica de esses festivais serem uma forma de fugir da repressão, da opressão, dos problemas, fica ainda mais forte ali entre os adultos, que aproveitam também essa oportunidade para fazer coisas que não fariam no dia a dia, por serem coisas erradas, serem coisas condenáveis. E é a partir de então que o Halloween se torna oficialmente uma festa para adultos e crianças. E isso é interessante porque aqui no Brasil, por exemplo, o Halloween não é tão comemorado, obviamente, mas ele é muito mais adulto do que criança. Você não tem o Gostosura Travessuras, crianças andando de porta em porta, mas é muito comum você encontrar festas de Halloween para adultos. Então é interessante ver que se não, talvez, tá? Se não fosse essa adultização do Halloween oficialmente, porque sempre foi, né, adultos e crianças, o Halloween não teria se espalhado tanto para outros países, para outras culturas como se espalhou. E falando no Halloween no Brasil, vamos finalizar este vídeo, tá? Falando do Dia do Saci, né? Porque em 2003 houve uma proposta de lei, um projeto de lei para instituir, para declarar o dia 31 de outubro o Dia Nacional do Saci Pererê. Por quê? Porque queriam tirar o foco de uma cultura estadunidense, que é o Halloween. Bom, em 2004 esse projeto de lei foi aceito e sancionado no estado de São Paulo. Então, desde 2004 o estado de São Paulo celebra o Dia do Saci. Mas só em 2013 que esse projeto de lei foi aceito, então no Brasil todo, dia 31 de outubro é o dia do Saci. E daí, não é mesmo? Porque quem lembra que é o dia do Saci? Já vamos falar disso. Bom, só para finalizar, eu não vou contar a história do Saci, porque acho que todo mundo conhece, mas eu pretendo trazer aqui no canal histórias mitológicas brasileiras, tá? Se você quiser, comenta aqui embaixo. Bom, o Saci ele também existe em outras culturas aqui da América do Sul, como na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, tá? Inclusive existe uma versão dele loira nos outros países. Por que eu tô falando isso? Bom, acredita-se que o Saci de fato surgiu no Brasil, tá? Em tribos guaranis lá do sul do Brasil, por isso que esses outros países ali próximos também acabaram tendo, né, esse personagem. Mas assim, gente, o Halloween veio por influência dos Estados Unidos. Mas o Natal é brasileiro? O Carnaval é brasileiro? A Páscoa é brasileira? A festa junina é brasileira? Não, nenhuma dessas festas nasceu no Brasil, tá? Todas essas festas vieram para cá por conta dos europeus. O que acontece é que essas festas chegaram logo com os europeus, ou seja, séculos atrás.
E com o tempo elas foram sendo abrasileiradas, nós fomos colocando características da nossa cultura nessas festas. O Halloween chegou no Brasil no século passado, tá? Tem menos de 100 anos que o Halloween existe no Brasil. Então, no meu ponto de vista, e de muitas outras pessoas, por que o Dia do Saci ainda não faz sucesso, né? Por quê? Porque o Halloween ainda tem muita força, porque nós somos um povo que sim, adapta muito e pega para si a cultura de outros povos, especialmente a cultura estadunidense. O segredo é a gente fazer com que o Halloween acabe sendo abrasileirado, né? Abrasileirar o Halloween e acrescentar elementos da nossa cultura nessa festividade, incluindo o Saci e outros tantos personagens da nossa cultura. Inclusive, o próprio Saci, apesar de acreditar-se que ele surgiu no Brasil no século XVIII, só no século XX que ele ganhou sucesso por conta das obras do Monteiro Lobato. O Saci, ele só virou um personagem conhecido em praticamente todo o Brasil por causa do Monteiro Lobato. Então, o Brasil, ele tem uma dificuldade em reconhecer a sua cultura e reconhecer aquilo que é próprio seu. Então, não adianta a gente enfiar uma data goela abaixo, sendo que a gente já tem uma certa tradição aí, tanto a tradição de pegar cultura de outros povos e também uma tradição de ignorar a nossa própria cultura. Então, né, eu acho que o mais inteligente é a gente acrescentar a nossa cultura no Halloween, do que tentar suprimir o Halloween com uma data que ninguém lembra que existe. Tadinho do Saci. Bom, minha opinião, tá? Minha opinião, com todo respeito à nossa cultura. Gente, é isso, tá? Eu resumi bastante, ainda assim o vídeo ficou grande. Mas esse é o final, vamos assim dizer, da origem do Halloween, tá? Vai ainda haver mais vídeos ainda essa semana, estamos na semana do Halloween, vai ter mais vídeo aqui no canal e lá no meu Instagram, beleza? Mas eu já vou deixar um feliz Halloween pra você, porque como eu disse, esse vídeo eu tô gravando depois, então eu já sei que no último vídeo da semana aqui eu não vou desejar feliz Halloween pra ninguém. Então estou desejando feliz Halloween pra você, desejando um feliz Soen pra você, desejando um feliz Beltane, um feliz nada se você não celebra nada nesse dia. Enfim, que você tenha um dia 31 de outubro feliz, independente do, né, do que você vai fazer nesse dia. Mas que a gente aprenda também com essa história, né? Tem muita coisa que a gente pode tirar com a história do Halloween, tá bom? E divirta-se. Aproveita isso para se divertir, para fazer alguma coisa legal. Aproveitar o espírito de diversão e de liberdade. E também de lembrança dos entes queridos, né? De quem já se foi. Para trazer algo aí de divertido e de reflexivo, talvez, de espiritual para sua vida. Tá bom? Então é isso, gente. Mais uma vez eu peço que curta esse vídeo, porque este vídeo deu muito trabalho. Além de fazer a maquiagem, a pesquisa gigantesca, eu tive que gravar 2 vezes esse vídeo. Então, por favor, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha para mais pessoas conhecerem o meu trabalho e conhecerem também a história do Halloween, tá bom? Então, Happy Halloween e até a próxima!